Graça e paz, irmãos. Mais uma vez. Bom, eu quero dizer para vocês que tudo que eu falo aqui a respeito do satanismo é muito resumido. Aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Tem coisas que eu nem posso falar em público, eu nem posso comentar com outras pessoas. Mas tudo que eu falo aqui é muito, muito resumido. Eu vou dar uma pausa e já continuo. Peraí. Então, voltando, né? Deixa eu falar como foi que eu soube, né? Não vou falar como eu descobri, porque eu não descobri, porque eu não investiguei nada, sabe? Como que aconteceu, né? Eu tinha sonhos, desde quando eu morava no Brasil, eu tinha alguns sonhos, né? E mesmo esses sonhos, alguns sonhos, eles não tendo vindo da parte de Deus, eles mostravam algumas verdades. Eles não eram totalmente mentira, né? E tinha alguns sonhos que eram mentiras para provocar contenda. Eu acreditar que aquele sonho era uma revelação da parte de Deus, achar que Deus estava falando comigo a respeito de alguma pessoa, né? De alguma pessoa que estava querendo fazer mal para mim ou que tinha feito algum mal para mim, mas na verdade era uma mentira para provocar uma contenda e uma calúnia, porque quando eu assumia que aquele sonho era da parte de Deus e que uma certa pessoa estava tentando fazer o mal para mim ou fez o mal para mim, então, e aconteceu de eu comentar isso com algumas pessoas, e isso foi uma calúnia que eu fiz contra aquela pessoa, porque na verdade aquele sonho não vinha da parte de Deus e ele não era verdadeiro, tá? Isso aconteceu. Em alguns momentos isso aconteceu. Então, assim, quando eu vim para o Uruguai, o que que aconteceu, né? Eu comecei a me santificar mais, né? Nessa questão do corpo, né? Eu parei, como eu expliquei, eu parei de usar batom, eu parei de usar calça, eu abandonei, né? Parei de alisar meu cabelo, né? Parei de pintar meu cabelo, parei de cortar meu cabelo, parei de usar brinco, né? Então, eu comecei a adotar uma série de coisas que eu acreditava e acredito que era um processo e foi um processo de santificação para a minha vida. E nesse processo, nesse período, eu comecei a ter sonhos com mais frequência, né? E não só a ter sonho, mas como ouvir uma voz assim falando na minha mente e no meu coração falando algumas coisas, principalmente na minha mente, né? Para eu fazer determinadas coisas. Então, eu não suspeitava que aquela voz e aqueles sonhos não vinham da parte de Deus, porque eu estava me dedicando, me esforçando para me santificar. Então, assim, eu jamais ia pensar que eu estava sendo alvo de ataques espirituais a este nível, porque até hoje, gente, até hoje, eu conversando com pessoas, eu vejo que existe essa crença. As pessoas acreditam que ela aceitou Jesus e pelo fato dela ter aceitado Jesus, nada de mal vai acontecer com ela. Tipo assim, ela não vai passar por nenhuma aprovação desse tipo, nenhuma aprovação muito grande, porque Deus não vai permitir. Então, tem pessoas que têm, até hoje, têm esse pensamento. E eu tinha esse pensamento também, porque eu fui ensinada assim, porque a maioria dos pastores ensinam assim. Então, eu acreditava que eu não iria passar por uma situação tão grande, né, assim, ruim, desse ponto, um ataque nesse nível, porque Deus não ia permitir, porque eu era uma crente sincera, eu estava buscando a Deus, eu estava me santificando, eu estava obedecendo. E o que aconteceu, né? Como que tudo piorou? Como que eu vim saber? Eu não posso contar tudo, tá, gente? Eu não vou relatar todos os detalhes para vocês, como é aquilo que eu disse, né? Nem tudo a gente tem que relatar os detalhes, né? Então eu não vou contar os detalhes, eu vou contar as partes principais. Num determinado período, uma pessoa me procurou, me pedindo oração, e disse que ela queria receber uma bênção da parte de Deus e que ela já estava esperando por essa bênção há muitos anos e queria que eu orasse por ela. E eu senti, quando essa pessoa estava conversando comigo, eu senti que na verdade ela já tinha feito uma escolha.
e que ela só estava querendo que Deus abençoasse a escolha dela. Ela não estava querendo pedir a vontade de Deus, querendo pedir que Deus preparasse aquela bênção para ela. Ela já estava projetando fazer as coisas do jeito dela e só queria que Deus abençoasse. No dia que eu estava conversando com essa pessoa, eu senti isso, né? Mas eu não falei nada. Simplesmente eu ouvi e falei assim para a pessoa: olha, eu vou orar por você, né? Mas eu quero que nesses dias que a gente esteja orando, você se abstenha de usar maquiagem, se abstenha de usar certas coisas, né? Não me lembro tudo que eu falei para ela, né? Mas eu dei assim uma ideia para que ela usasse aquele período para se consagrar e evitar a usar certos tipos de coisa, né? E ali eu orei por essa pessoa. E eu me lembro que eu orei assim, gente: Deus, o fulano de tal, a fulana de tal, me procurou por isso, por esse e esse motivo. Gente, a campainha tocou. Eu tenho que ir lá atender porque é uma encomenda. Só um minuto. Ainda não era encomenda, tá? Mas voltando ao assunto que eu tava tratando, né? Aí eu orei por essa pessoa assim: Deus, a fulana me procurou, ela me pediu oração. E eu falei assim pro Senhor, porque eu tava com medo de entrar na vida pessoal da pessoa, né? Eu já conhecia a pessoa, a gente se conhecia há bastante tempo, já sabia mais ou menos como que era o temperamento, a personalidade da pessoa, e eu não queria entrar na vida pessoal dela. Então eu orei assim: Senhor, a pessoa pediu, né, que eu orasse por ela, aí eu ia te pedir, né, como eu falei que ia orar, né? E eu falei assim: Senhor, fala com essa pessoa, não fala comigo não. Porque assim vai ser mais fácil dela acreditar se o Senhor falar com ela diretamente do que se o Senhor falar comigo e eu ter que dar recado para ela. E aí, o Senhor falou com essa pessoa através de um sonho, né? E essa pessoa me procurou, contou o sonho, né? Conversei com essa pessoa, falei para ela de alguns textos da Bíblia, que ela entendeu o sonho que ela teve. E realmente esse sonho, depois eu vim perguntar para Deus, esse sonho que essa pessoa teve era da parte de Deus, tá? Foi realmente Deus que falou com ela. E ela fez o contrário daquilo que Deus falou com ela no sonho. Quando ela fez o contrário daquilo que Deus falou com ela, eu resolvi me afastar, porque eu pensei assim: essa pessoa vai ter problema por causa da escolha dela e vai me procurar para pedir conselho e eu não quero me meter nisso. Então, eu me afastei dessa pessoa. Depois que eu me afastei dessa pessoa, eu comecei a sonhar com essa pessoa. Só que esses sonhos que eu sonhava, eles eram de fato realidade. Eles, indiretamente, eles vinham de Deus, mas eles não vinham diretamente da parte de Deus. Deixa eu tentar explicar. Deus permitia que os satanistas, eles colocassem determinados sonhos na minha cabeça para que eu falasse com essas pessoas. E por que Deus permitia? Porque às vezes, gente, quando a gente fala assim para uma pessoa: olha, Deus me falou isso, isso e aquilo, a pessoa não crê e a pessoa acaba cometendo pecado e perdendo a salvação. Então, essa foi uma das permissões, esse foi um dos motivos pelos quais Deus permitiu esses sonhos. Porque através desses sonhos, mesmo que eles eram feitos, muitos deles eram feitos na magia negra, eles me mostravam a verdade de algumas coisas que estavam acontecendo. E quando eu falava dessas coisas, algumas pessoas se levantavam contra mim por aquilo que eu estava falando. E como não vinha diretamente da parte de Deus, essas pessoas não cometeriam pecado contra Deus, né? Então tá. Aí eu comecei a ter sonho com essa pessoa, só que eu não quis falar, eu não quis contato mais, eu cortei o contato com essa pessoa, mesmo sonhando com ela frequentemente, eu cortei o contato. E no sonho, ela me mostrado que a situação dela tinha se complicado, ela estava passando por tribulação por causa da escolha dela. Todos os sonhos, ela estava passando por tribulação por causa daquela escolha dela, que foi uma desobediência contra Deus. E aí, um certo dia, eu ouvi uma voz que disse assim: vai e fala para fulana que o choro dela é por causa da desobediência dela. E aí eu entendi aquilo como um recado de Deus para que eu fosse falar com essa fulana. Nessa época, gente, eu já não estava bem de saúde, tá? Assim, fisicamente falando. E esse mal-estar físico estava me abalando emocionalmente, né? Isso é importante vocês entenderem
para conseguir entender as próximas coisas que eu vou falar. Aí, eu entrei em contato com essa pessoa, né, que eu entendi que era uma palavra da parte de Deus e que eu tinha que fazer, que eu tinha que obedecer. Mesmo eu não querendo mais contato com essa pessoa, eu tinha que obedecer. Então, eu entrei em contato com essa pessoa por e-mail, falei pra ela que eu precisava conversar com ela, e aí ela entrou no Telegram e a gente começou uma conversa e eu comecei a falar todos os sonhos que eu havia tido com ela e falei com essa pessoa que no último sonho que eu tinha tido até aquela conversa, que tinha sido falado pra mim que o choro dela, aquele pranto todinho, aquela angústia que ela tava passando, foi por causa da desobediência dela em fazer uma escolha que Deus falou pra ela não fazer. E ali, gente, teve um momento que ela nem esperou eu falar tudo, né? Ela ficou com raiva de mim. Era uma pessoa que nós éramos amigas há mais de 10 anos. E falou que não ia ouvir mais nada e tal. E e cortou o contato comigo. Tudo bem. Só dali eu já fiquei abalada. Por quê? Porque, gente, quando eu vim pro Uruguai, eu já estava abalada. Por quê? Porque, assim, quando eu resolvi sair do Brasil, eu resolvi sair por causa de ataque de satanista. Porque a coisa ficou feia pra mim no Brasil por causa desses ataques. E eu não tinha conhecimento disso, então eu resolvi sair do Brasil e eu não vi ninguém, nem primo, nem tio, ninguém me apoiar, dizer assim, Rosângela, né, espera, né, fica aqui em casa durante uns dias, uns meses, pensa direito, né, analisa direito, não vai se aventurar em sair para outro país onde você não conhece ninguém, onde você não sabe falar a língua, onde você não tem família, onde você não tem ninguém. Então, isso me entristeceu. Mesmo que eu não quisesse ficar na casa dessas pessoas, que eu optasse por vir, isso me entristeceu porque me mostrou a pouca compaixão que essas pessoas tinham por mim. Então, eu já estava triste por causa disso. E depois que eu cheguei aqui, eu fiquei mais triste ainda porque praticamente eu fui esquecida. As pessoas não me mandavam mensagem para saber como é que eu estava. Não, pessoas assim, elas, tipo assim, eu desejava que as pessoas tirassem pelo menos assim 30 minutos, vou tirar 30 minutos para conversar com a Rosângela hoje. Não faziam isso. E isso foi, de certa forma, me entristecendo com o passar dos anos, né? E aí, quando eu resolvi falar com essa pessoa, que essa pessoa rejeitou o que eu tinha falado, aumentou ainda mais essa tristeza que eu já vinha sentindo. Aí o que aconteceu? E aí, com uma outra pessoa, eu tive também um sonho que era para falar com essa pessoa que ela não devia assistir televisão. E quando eu fui falar com essa pessoa me tratou mal, bastante mal. E quando essa pessoa me tratou mal, eu revidei, eu não fiquei calada. Eu revidei e falei coisas que eu não devia falar, coisas que não era para eu falar. E quando eu falei essas coisas que não eram para falar, eu recebi um ataque espiritual muito forte. Foi aí que começaram os ataques mais fortes. E dentro desses ataques, eu sofri um ataque que quase custou a minha vida. Eu quase morri, gente. Eu não tô exagerando. Eu quase parti dessa para outra. E sem saber, eu lembro que um dia, né, quando aconteceu esse ataque, foram alguns dias de ataques muito severos, né? Mas eu lembro um dia específico, né? Que eu estava assim, deitado na cama, né? E eu estava passando muito mal, muito mal. E eu estava assim com aquela sensação que eu ia morrer, que eu ia pro inferno. Era essa a sensação que eu tinha. Que eu ia morrer e que eu ia pro inferno. E meu marido estava em casa comigo. E eu, com uma crise do diafragma, vocês sabem, né, que eu já comentei aqui essa questão do diafragma. O diafragma fazia uma compressão para cima. E o ar subia e fazia uns ruídos. E esses ruídos, meu marido achava que eu estava gritando, e eu não estava gritando, e eu não tinha como parar, porque não era eu que estava emitindo som nenhum, era a reação do meu diafragma. E ali, meu marido falava pra mim assim, ai, se você não parar de gritar, os vizinhos vão pensar que eu tô batendo em você. E meu marido ficou naquele desespero, não sabia o que fazer, o que você tá sentindo? E eu falei pra ele assim, por que você não ora por mim? E ele falou assim, eu não consigo, meu marido ele não conseguia, eu não consigo orar por você, né? Ele não estava conseguindo. E eu estava deitando na cama e ele passando muito mal. E, gente, e era uma coisa, eu vou falar pra vocês. Eles estavam mexendo no meu corpo, todo o meu corpo, a fim de tirar a minha vida. Porque o câncer já estava todo espalhado pelo meu corpo, então eles sabiam aonde exatamente tocar, aonde exatamente mexer.
E ali, por exemplo, assim, tava saindo, quando eu sentia vontade de ir no banheiro, de fazer o número 2 e quando eu ia, não saía cocô, não saía fezes, saía a mucosa do intestino, saía aquela coisa espessa, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, tá, alguma coisa séria tá acontecendo comigo. Eu olhava para aquilo e eu via que alguma coisa séria estava acontecendo comigo. Então, chegou, como eu falei pra vocês, eu estava deitada na cama, né, num ponto, e o meu marido, falei pro meu marido, por que você não ora por mim? Ele falou, eu não consigo. Quando ele falou que não conseguia orar, eu comecei a cantar uma música. E a música é aquela música que diz assim, ó, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Então eu comecei a cantar essa música, fazendo uma ministração sobre a minha vida por causa daquela situação que estava acontecendo, aquela batalha espiritual que estava acontecendo e se manifestando no mundo físico, né? A tentativa deles me matarem. Quando eu comecei a cantar essa música, eu cantava e eu voltava, cantava de novo e eu voltava. E aí o meu marido começou a falar em línguas, né? E ali Deus começou a trabalhar para me defender e ele começou a falar em línguas. E depois desse dia, né? Antes desse dia, eu já tinha sofrido um outro ataque, né? E aí eu resolvi dormir na sala. Eu falei assim, eu preciso tirar alguns dias para poder me consagrar. E aí eu saí da internet, né? As irmãs que são mais que me conhecem aqui do canal Igreja Primitiva sabem que eu fiquei sumida da internet por um bom tempo. Eu, 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 eu desfiz os meus e-mails, eu desfiz todas as minhas redes sociais. Eu não tinha muita, né? Eu tinha só o Telegram, eu tinha conta no YouTube, fechei minhas contas no YouTube, fechei minha conta no Google, fechei minha conta no Hotmail, fechei todas as contas, todos os acessos que eu tinha na internet e fiquei sem nada. Até o telefone eu troquei por aquele telefone pequenininho que manda só MS. Fiquei totalmente sem contato nenhum. Mandei mensagem para as pessoas que eu considerava mais, que eu estava saindo do Telegram, que eu precisava de um tempo para me consagrar por causa da minha saúde e tal, e fiquei afastada. E nesse período, quando eu tomei essa atitude, aí eu entendi que eu tinha que passar a noite acordada. Como eu falei pra vocês, eu passei vários meses sem dormir à noite. Nesse período, eu tive vários sonhos, né? E a maioria eram sonhos de terror, sonhos horríveis. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sobre essas mulheres que deram testemunhos, né? Da doutrina dessa doutrina, que elas chamam de doutrina da... Ai, como que fala? De usos e costumes. E elas falam que passaram por sofrimento muito grande. Eu acredito sim, porque não é o fato delas terem adotado a doutrina de usos e costume, mas o ataque espiritual que elas estavam sofrendo e que elas até hoje não têm conhecimento de que passaram por esses ataques, porque é um sofrimento, gente, é uma coisa muito forte. É uma coisa muito grande, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu não desejo pra ninguém. E pra vocês terem uma ideia, eles começaram a colocar na minha cabeça que eu não tinha mais salvação, que não tinha mais salvação pra mim, que não adiantava mais eu orar. E mesmo assim, às vezes eu vinha na minha cabeça assim, bom, eu não morri, eu tô viva. E se eu não morri, eu tô viva, eu vou continuar orando pela minha salvação. Eu não tenho mais nada a perder, se eu perdi a minha salvação, eu não tenho mais nada a perder, então eu vou continuar orando. E eu continuei orando, e quando eu orava, eles atacavam o meu corpo físico. Gente, eu sentia dor, eu passava mal. Ele estava no chão, passando mal. E eu orava passando mal. E ali, eles começavam a dizer que não tinha mais salvação para mim. E eram palavras que não eram palavras completas, então não tinha como eu montar um contexto. Eram algumas frases, algumas palavras soltas. E então, até então, eu não tinha como saber exatamente o que estava acontecendo, né? E, e o que acontece? Com o passar dos dias, aí eu montei uma agenda, comecei a orar. Aí à noite eu comecei a ficar acordada à noite. Nesse tempo que eu comecei a ficar acordada à noite, eu montei uma pasta com louvores antigos. Como eu não podia usar celular, não podia usar rádio, não podia usar nada, eu montei uma pasta, imprimi alguns louvores e à noite eu cantava esses louvores, né? E à noite, quando eu passava acordada, eu cantava, fazia como se diz? Um período de louvor. E aí, em uma parte, outra parte da noite eu lia a Bíblia, na outra parte da noite eu orava, e a outra parte da noite eu lavava a louça. Eu passava 12 horas acordada, tá, gente? Eu começava esse período de consagração às 6 da tarde e terminava só depois das 6 da manhã. Às vezes eu terminava às 7, 7 e meia da manhã.
Então eu passava mais de 12 horas da noite acordada. E às vezes eu nem dormia, porque às vezes meu marido queria que eu fosse acompanhar ele para comprar as frutas e verduras, e eu ia com ele para comprar as frutas e verduras sem dormir. E quando eu ia dormir, eu pensava assim, eu preciso dormir, porque à noite eu preciso ficar acordada de madrugada, não posso ficar sem dormir. Então, eu tinha que fazer um esforço enorme para poder dormir, preocupada, porque à noite eu entendia que eu precisava ficar acordada à noite para fazer a vigília. E eles me perturbavam com sonhos para eu não conseguir dormir durante o dia para prejudicar a minha vigília de noite. Então, era uma perturbação mental e física tão forte, gente. Assim, uma coisa assim que só quem passou sabe. Uma dor emocional, uma dor no peito, uma dor assim que não tem explicação. Não tem como explicar. Só quem passa é que sabe o que é esse tipo de dor. Aí, o que acontece? Nessa coisa toda, eu ouvia algumas vozes, mas eu não sabia exatamente identificar de quem eram essas vozes. Por exemplo, teve um dia que eu orei à noite e eu me deitei para dormir. E eu deitei, tava deitado assim no chão, né? Eu colocava as almofadas do sofá no chão e deitava ali no chão. E eles falavam barbaridades pra mim, gente, que eu não quero falar aqui, porque talvez alguma pessoa ou outra que esteja mais sensível, que esteja sofrendo ataque de satanista, se eu falar aqui, talvez essas palavras possam servir também de perturbação para essas pessoas. Então, tem certas palavras, certas coisas que eu nem vou comentar aqui, porque são fortes, são pesadas. E aí, eu deitei pra dormir e eu tava deitada assim, de barriga pra cima, né? E era como se eu estivesse olhando assim pro teto. E quando eu olhava pro teto, eu vi uma aranha robô, descendo assim em cima da minha cabeça, assim, em cima da minha cabeça mais ou menos, uma teia. E quando eu vi essa aranha, eu ouvi uma voz que disse assim: repreende. E aí eu acordei naquele susto, porque era sempre assim que eu acordava, sempre assustada, naquele pulo, como se eu tivesse levado uma seta, alguma coisa assim, como se tivessem atirado alguma coisa em mim. E eu acordava naquele pulo. Aí passou, né? Eu não me lembro se eu repreendi. Eu devo ter repreendido, mas eu não vou confirmar aqui, porque eu não me lembro exatamente, gente. Isso foi em 2000, entre o final de 2021 para o início de 2022. Depois, eu deitei novamente, não sei se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, não lembro, para tentar dormir. E aí eu vi, assim, do meu lado, um cachorro Rottweiler e ele estava sentado do meu lado, na altura do meu pescoço, preparado para pegar no meu pescoço para me matar. E de novo eu ouvi a voz: repreende. Tá, e num outro momento, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, gente. Até então eu não estava entendendo. Num outro momento, eu estava de novo, fui me deitar para dormir, tinha passado a noite acordada, fui me deitar para dormir e veio um outro sonho. Nesse outro sonho, eu estava no banheiro e eu estava tendo uma hemorragia que partia dos ovários por causa do câncer nos ovários. E aquela hemorragia, eu via aquele sangue correr pelas minhas pernas e correr o chão. E de novo eu via aquela voz que dizia: repreende. E aí, gente, foi passando o tempo e os sonhos eram perturbadores. Gente, não tinha tranquilidade, eu não conseguia dormir. Eu chorava constantemente, era crise de choro. E e teve um certo dia que eu ouvi uma voz que disse: você está sendo atacada por satanistas, né? Entre todos esses sonhos, eu estava dormindo, e aí, num certo sonho, eu ouvi a voz que diz: você está sendo atacada por satanistas. Foi aí que eu me dei conta que eu estava sendo vítima de ataque de satanista. E depois eu vim entender que parte dessas vozes que eu ouvia entre os sonhos, por exemplo, a voz que dizia repreende, era a voz do Senhor Jesus. O sonho não era da parte de Deus, era ataque de satanista, mas no meio do sonho Deus falava comigo: repreende. Então, foi aí que eu vim descobrir que estava sendo atacada. Eu descobri não, que Deus veio permitir que eu soubesse que eu estava sendo atacada por satanistas. Então, assim, tem coisas, gente, que eu não gosto de falar, porque, assim, tem coisas que ainda não estão esclarecidas pra mim. Como eu já falei pra vocês, eu deixo claro, eu ainda estou em processo de libertação e eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo. Muito cuidado. Então, assim, eu tenho que ser cautelosa, eu tenho que ter prudência naquilo que eu falo. Então, assim, na hora,
que eu ouvi essa palavra, você está sendo vítima de ataque satanista, eu ouvi essa vez, depois teve uma outra vez também, que num outro sonho, também, uma pessoa cristã aparecia nesse meu sonho, e ela falava pra mim assim, eu falava pra ela assim, eu tô sendo atacada por satanista. Então, vieram alguns sonhos, né, que nesses sonhos era sempre dito que eu estava sendo atacada por satanistas. Por que ela ficou repetitivo? Porque eu precisava ser convencida de que eu estava sofrendo ataque satanista e eu precisava tomar uma posição contra esses ataques. Eu precisava tomar uma posição contra esses ataques. Então foram vários sonhos onde foram ditos que eu estava sendo atacada por satanistas. Então assim, depois desses sonhos, onde foram ditos, né, onde eu ouvi dizer que eu estava sendo vítima de ataque de satanista, aí eles começaram a se manifestar mais declaradamente. Foi aí onde eles começaram a mexer nas lâmpadas, né, com mais assim, mais descaradamente, né? Porque antes eles mexiam nas coisas, mas era assim, uma coisa mais sutil que às vezes, se eu não prestasse atenção, eu poderia não perceber. Mas depois que foi me dito, foi permitido eu saber que eu estava sendo vítima de ataque de satanista, eles começaram a falar mais claramente, começaram a falar comigo assim, acordada assim, do jeito que eu tô conversando com vocês aqui, a falar na minha mente. E eu me lembro que eles perturbavam a minha mente. Gente, eles não deixavam eu dormir. Nessa época eu não tomava remédio para dormir. Eles não me deixavam dormir, nem de noite, nem de dia. Eles zombavam de mim quando eu começava a cantar. Por exemplo, eles começavam a falar. Gente, eles ficavam... Era uma perturbação tão grande, porque eles ficavam o tempo todo falando, e eles falavam coisas horríveis, eles falavam palavrões, eles falavam mal da vida dos outros, eles falavam da vida dos crentes que ficam em pecado, e falavam, fulano tá lá, casou, separou da mulher, porque a mulher tinha depressão, casou com outra mulher, faz tal coisa, a outra fulana tá lá, porque desobedeceu a Deus, tá passando por isso, e eles contavam a vida de todo mundo, gente, de tudo que eles estavam fazendo, dos pecados que as pessoas estavam escolhendo entrar. Depois eles falavam palavrões, palavras de baixo calão, me chamavam de maldita, me chamavam de cancerosa, me chamavam de lésbica. Eles me chamavam... o tempo todo assim essa perturbação. Eles me chamando de lésbica, me chamando de amaldiçoada, me chamando de esquizofrênica, me chamando de várias coisas. E teve um momento que tipo assim, eu comecei a cantar pra não ouvir, comecei a cantar alto, né, pra não ouvir o que eles falavam, porque às vezes quando eu cantava, atrapalhava como se diz, atrapalhava a conexão, e eu conseguia bloquear aquilo que eles estavam falando. Então, às vezes eu cantava alto pra não ouvir aquilo que eles estavam falando. Eu começava a cantar um louvor e cantava alto. E teve um dia que eu tava lavando a louça, né, e eles começaram a falar. Inclusive tinha uma lá, que ela falava muitas blasfêmias, né, ela invocava o nome do diabo o tempo todo, gente, imagina, você tá com a cabeça e aquele ser, aquela pessoa que tá ali, invocando o nome do diabo o tempo todo ali na sua cabeça, gente. E ela ficava ali invocando o nome do diabo o tempo todo, chamando o nome de Lúcifer o tempo todo na minha cabeça, e aquilo era uma perturbação tão grande. E teve um momento que eu comecei a responder, porque eu não queria ficar ouvindo aquelas coisas, né? Eu comecei a responder, e quando ela falava o nome lá do capiroto, eu falava Jesus, e aí chegou uma hora que o Senhor me repreendeu, o Senhor falou pra mim, não fale com eles, não responda pra eles. E aí eu entendi que eu não podia responder pra eles, que eu não podia manter contato com eles, né? E aí, como eu não podia manter contato com eles, quando eles começavam a falar muito, a me perturbar muito, eu começava a cantar alto. E teve um dia que eu comecei a cantar alto, né? E eles começaram a falar assim, eu quero ver quando o fulano chegar, que é meu marido, né? E começavam a zombar de mim. Eles zombavam de mim, gente, o tempo todo. Zombavam das pessoas que eu conheço. As pessoas que infelizmente caíram no laço deles. E eles falavam, é a fulana de tal, tá lá, tá vivendo uma vida frustrada, porque desobedeceu a Deus, porque fez isso, fez aquilo outro, agora acha que a vida é injusta com ela. Então, gente, eles falavam tudo, me perturbavam com os problemas das outras pessoas, porque esses problemas dessas outras pessoas que eles falavam pra mim, era um problema que eles estavam causando na vida dessas pessoas. E eles causavam esses problemas na vida dessas pessoas, faziam essas pessoas caírem no pecado, e depois eles vinham trazer para mim, né, os relatos
da vida dessas pessoas, como que elas estavam vivendo, porque elas tinham caído no pecado, o sofrimento que elas estavam passando, e eles escarneciam também dessas pessoas. Então, foi assim, gente, que o Senhor me fez saber que eu estava sendo atacada por satanistas, tá?